Boa tarde, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões. É uma imensa alegria estar aqui nessa tarde com vocês, tendo o privilégio de poder aprender com vocês, e refletir junto com os irmãos sobre um tema que eu considero um dos mais relevantes desses últimos tempos, diante dos desafios que nós estamos enfrentando em nossa atualidade, em nossa contemporaneidade, no que diz respeito à nossa fé cristã. E, sem dúvida alguma, pensar e refletir sobre o amor à igreja e os seus diversos aspectos mais minuciosamente, de uma imensa importância. E eu quero parabenizar os pastores pela escolha dessa temática, o departamento de ensino da igreja por essa reflexão, e a essa igreja, por se debruçar sobre esse tema e desejar compreendê-la de forma mais aprofundada. Eu não quero dar apenas uma aula de história, não seria esse o propósito, não é um simpósio de história, é um simpósio teológico. Então quero começar com a leitura de um texto bíblico, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta escrita pelo apóstolo João, nós vamos fazer a leitura no capítulo 4, eu quero ler do verso de número 7 até o verso de número 12. Vamos tentar refletir à luz da proposta joanina, alguns elementos condicionantes à Igreja de Cristo, e como que ao longo da história, a partir do exemplo que João vai nos apresentar, nós podemos encontrar diversos elementos que caracterizam esse amor que a Igreja ela goza a partir da manifestação de vida dos seus membros, daquele que compõe a Igreja de Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso 12, assim nos diz o texto sagrado. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua bendita palavra. Vamos fazer mais uma oração? Pai, nós te damos graças por esse dia que o Senhor está nos concedendo, por essa tarde tão preciosa em que estamos aqui reunidos em tua casa, para juntos aprendermos um pouco mais do Senhor. Queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, a fim de que possamos compreender de forma mais clara, de maneira mais precisa, essa maravilhosa realidade que é a existência de tua igreja e de como nós a devemos amar em um sincero e profundo compromisso contigo através do teu bendito povo. Fala conosco nessa tarde, edifica-nos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o amor à igreja que se manifesta ao longo da história. Sem dúvida alguma, se nós fôssemos elencar os diversos exemplos encontrados na história do cristianismo, que evidenciam o amor de inúmeros cristãos nos mais diversos locais da terra e em diversos períodos da nossa história, nós precisaríamos de pelo menos uns 30 dias ininterruptos de reflexão e de consideração em torno de tais elementos. A história da igreja reúne mais de 2000 anos de existência. E nós temos diversas fases, nós temos diversos períodos, nós temos diversos contextos, e todos eles apresentam-nos de forma indiscutível indivíduos que evidenciaram o amor para com Deus e a igreja do Senhor em inúmeras circunstâncias. Mas, sobretudo, eu gostaria de pensar a partir de indivíduos que evidenciaram esse amor
naquilo que seria a expressão máxima desse afeto e desse compromisso com Deus e a sua igreja, que seria aqueles que dão a própria vida. E a própria Bíblia ensina que esta é a maior manifestação de amor, quando nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela vida do nosso irmão. Indivíduos que perderam a própria vida, que tiveram a sua existência ceifada, pelo simples fato de amarem a igreja, de viverem na igreja e para a igreja, e estarem dispostos a se sacrificar em prol da igreja e a mensagem que a igreja proclamou ao longo de toda a sua existência e tem proclamado até hoje, que nada mais é do que a mensagem do Evangelho. Por quais razões eu escolho a carta de João para nela nós ambientarmos a nossa navegação histórica aqui? João vai escrever 3 epístolas, e essas 3 epístolas têm um caráter profundamente pneumatológico, cristológico, mas sobretudo eclesiológico. São 3 cartas escritas a fim de pensar a igreja e a dinâmica da igreja. Na terceira epístola, a mais curta delas, João, por exemplo, vai escrever para uma igreja um pouco mais distante, e ele vai se referir a essa igreja como a senhora eleita por Deus. E ele vai tratar essa igreja com uma máxima consideração e uma profunda reverência, porque enxerga nessa igreja a manifestação viva do corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo, concordando com João, vai apresentar a igreja como sendo o corpo do Senhor Jesus. Se você se lembra, quando Paulo, ainda Saulo, está perseguindo os cristãos no caminho de Damasco, e Cristo o aborda e o lança no chão e tira a sua visão, então ele vai questionar após ouvir uma voz: por que é que tu me persegues? E Saulo então vai responder: quem és tu, Senhor? Mas perceba, Saulo não estava perseguindo a pessoa própria de Cristo, mas estava perseguindo a igreja de Cristo. E o próprio Cristo se identifica com a sua igreja, pois a sua igreja consiste no seu corpo. Então, quando nós falamos da igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. João vai pensar a igreja numa perspectiva orgânica e nem tanto institucional. João vai pensar a igreja numa perspectiva mais prática. E uma tônica estará presente em todo o argumento de João, desde a primeira epístola até a última epístola: o argumento do amor. E a todo momento João volta a essa expressão para falar sobre o amor a Deus, para falar sobre o amor a Cristo, para falar especialmente o amor que nós precisamos ter uns com os outros. Se João preocupa-se com isso, é pelo simples fato e razão de que o amor é uma identificação do próprio Deus. Deus é amor. Tendo Deus como a fonte do amor, a razão final do amor e a manifestação visível do amor, nós, enquanto cristãos, inseridos nesse corpo místico que é a igreja de Cristo, precisamos amar essa igreja. E esse amor que nós vamos evidenciar pela igreja, ele está um pouco distante do conceito de amor que em nossa atualidade as pessoas têm proposto e construído. As pessoas imaginam que amar a igreja é apenas amar a instituição. Amar a igreja seria apenas amar a denominação. Amar a igreja seria apenas amar a tradição a que o indivíduo pertence. Embora todas essas coisas sejam importantes e tenham a sua relevância, não é nessas coisas que consiste o amor final que nós devemos ter pela igreja. Mas o amor pela igreja precisa transpor essas barreiras geográficas e nos fazer entender que nós amamos a igreja de Cristo. Então, se nós entendermos que a igreja de Cristo não está limitada por uma circunferência geográfica, eu gostaria que você lembrasse que neste exato momento a sua igreja está enfrentando uma séria perseguição em países comunistas. Neste exato momento, a sua igreja está enfrentando sérias opressões em países muçulmanos, islâmicos e árabes. Neste exato momento, a sua igreja, ela está sob uma severa perseguição em países do norte da África. Neste exato momento, a sua igreja está sucumbindo, sofrendo, sendo encarcerada, perseguida, morta, violentada, de todas as formas que você possa imaginar a sua igreja. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, você, quando pensa a sua igreja, você se ambienta apenas na sua comunidade local. E você acha que a sua igreja é apenas a sua comunidade local.
E na verdade, a Escritura me exorta a amar a igreja numa perspectiva muito maior do que apenas a minha comunidade local. É óbvio que a minha comunidade local deve ser amada, devo contribuir com ela, devo cooperar com o seu desenvolvimento, devo colocar os meus dons e talentos a serviço da minha igreja, mas eu não posso esquecer que eu faço parte de uma igreja universal, estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você visitar o Credo dos Apóstolos, o documento confessional mais antigo do cristianismo, você irá perceber que em uma das muitas dos artigos propostos pelos apóstolos, está: nós cremos na Santa Igreja, qual? Católica, né? Muito bem, você é católico, só não é romano, né? Então nós somos católicos, só não somos romanos, né? A palavra católica na língua grega vem de catholique, que significa universal. Então os apóstolos entendiam que a igreja de Cristo, ela tem uma perspectiva universal. Uma perspectiva que transpõe limites geográficos, culturais, sociais e estabelecidos pelas convenções humanas. O amor à igreja que se manifesta ao longo da história é um amor que tem essa compreensão muito mais ampla e não apenas restrita a uma dinâmica local. João então vai fazer essa proposta, começando a nos mostrar a fonte e a razão do amor. Quando ele diz no verso número 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Esse outros aqui, ele tá ambientando aonde? Na igreja. Ele está escrevendo para a igreja. Porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a Deus. Perceba que ele coloca o amor como uma condição que evidencia uma genuína conversão. Ele está sendo muito claro. Todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E só há uma forma de você fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Só há uma maneira. Você precisa passar por uma experiência singular e pessoal que nós chamamos de novo nascimento. Então, se você não nasce de novo, você não tem como fazer parte da igreja. E essa sempre foi a tônica do ministério apostólico, e essa sempre foi a tônica da igreja dos primeiros séculos, e infelizmente, a partir do 5º século da era cristã, isso foi se perdendo. Mas a igreja até o 5º século, ela viveu sob severas perseguições, sobretudo sob o império de Nero, de Domiciano. Esses imperadores massacravam a igreja, perseguiam os cristãos, encarceravam os cristãos, os jogavam aos leões, os estacavam nas ruas de Roma e os queimavam em praça pública. Nero era uma criatura tão louca que ele, em uma bela noite, ele resolveu iluminar a cidade, colocando cristãos em estacas e ateando fogo neles, para que a cidade fosse iluminada sob o fogo que consumia aqueles cristãos. Então, quando nós pensamos essa igreja nesse contexto, as palavras de João, elas fazem muito mais sentido. Porque para fazermos parte da igreja e estarmos dispostos a morrer pela igreja, nós temos que nascer de novo. Porque nós temos que ter a compreensão clara que esse amor procede de Deus. Se esse amor procede de Deus, eu conheço a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo a igreja de Deus. E eu tampouco estou disposto a morrer pela igreja de Deus. Nós vivemos em uma área e uma zona muito confortável. Nós temos uma ampla liberdade para praticar a nossa fé. Veja, nós estamos aqui reunidos com as portas abertas às 3 horas da tarde e ninguém vai vir aqui nos incomodar. Mas essa não é a realidade em muitos lugares do mundo. Mas se essa fosse a realidade da nossa nação, você seria o cristão que você é? Você estaria disposto a seguir Jesus como você segue? Você estaria pronto para enfrentar toda e qualquer adversidade que surgisse pela simples razão de você ser um crente? Ou a sua fé seria abandonada com muita rapidez, porque você não tem a mínima predisposição ao sofrimento? As coisas estão tão confusas nos nossos dias, que ao invés de convidarmos as pessoas a estarem dispostas a participar dos sofrimentos de Cristo, como diz a Escritura, nós estamos convidando as pessoas para parar de sofrer. Elas estão sofrendo e elas são convidadas a deixar de sofrer, porque elas estão passando por amarguras. Se elas vierem para a igreja, as amarguras acabarão, os problemas sumirão,
as dificuldades serão encerradas. Mas não é essa a lógica do Evangelho, e nem tampouco essa é a dinâmica que você encontra na história da igreja. Se você pesquisar, você vai encontrar a história de duas mulheres cristãs que viviam em Cartago e foram martirizadas lá por volta do ano 300 depois de Cristo. Uma se chamava Perpétua e a outra se chamava Felicidade. E essas mulheres ficaram presas por um longo período de tempo simplesmente porque eram cristãs. E foram condenadas à morte e em praça pública, na presença de todas as pessoas, elas foram decapitadas, uma de cada vez. Tiveram suas vidas ceifadas de uma forma brutal, simplesmente porque eram cristãs. Mas não negaram a fé, não abandonaram o Evangelho, não renunciaram um compromisso com Cristo, nem tampouco com a igreja de Jesus Cristo. Existe um livro, eu não me recordo agora a editora que o publica, o título do livro é O Mártir das Catacumbas. Não lembro agora a editora que publica ele. Mas você o encontra com facilidade. E ele vai contar a história de um soldado, de um comandante do exército romano, que está imbuído de investigar os cristãos que existiam em Roma, e o compromisso dele era perseguir esses cristãos, prender esses cristãos e matar esses cristãos. Ele conhece um garoto, convence esse garoto a levá-lo pelas vielas que iam até as regiões subterrâneas da cidade de Roma, onde haviam as catacumbas e os cristãos viviam. Dizem os arqueólogos que são mais de 1000 quilômetros de percurso, essas catacumbas. Cemitérios inteiros existiam ali embaixo, né? Locais para as pessoas morrerem, viverem também. E aí, esse soldado ele vai penetrar essas catacumbas com o intento de prender os cristãos. Mas depois de contemplar o testemunho de fé daquelas pessoas e o compromisso que elas tinham com Deus e, acima de tudo, umas com as outras, ele sai daquelas catacumbas convertido e transformado pelo testemunho visível daquilo que ele conseguiu perceber na atitude daqueles cristãos. É um livreto que vale muito a pena você ler. O Mártir das Catacumbas. Pão Diário, a Pão Diário que publica, certo? Mas observe, nós enquanto cristãos, muitas vezes desconhecemos essa realidade. Se você for a Roma, ou se você não puder ir, quiser que eu vá por você, eu tiro foto para você, tá certo? É só você pagar a minha passagem, eu vou com maior satisfação, eu tiro foto, faço vídeos, faço uma videochamada para você, tá certo? E lhe dou uma aula ao vivo, é só você me levar, né? O subterrâneo de Roma está cheio dessas galerias. As pessoas viviam ali, as pessoas nasciam ali, as pessoas morriam ali. Elas eram sepultadas ali embaixo em gavetas. E a lápide de cada um desses túmulos sempre trazia um símbolo cristão ou uma mensagem alusiva ao Evangelho e à esperança da ressurreição. Se eu tenho que entender a igreja numa perspectiva macro, eu também tenho que entender a igreja numa perspectiva transcendente. A morte, ela não fragmenta o corpo de Cristo. Então, eu estou unido àqueles santos que já partiram no Senhor. E é por isso que a esperança da ressurreição, ao longo da história, motivava os cristãos a enfrentarem a morte com a cabeça erguida. Porque eles entendiam que mesmo a morte, com toda a sua terrível devastação, era incapaz de nos separar de forma permanente. Nós um dia ressuscitaremos e estaremos juntos com quem? Com quem é que você vai viver a eternidade inteira? É com o ímpio? Quem é que vai viver com o ímpio para todo sempre? Que bom que ninguém, né? Você não vai para o inferno, graças a Deus, amém? Amém, né? Você vai viver a sua eternidade inteira ao lado de alguém, quem? Dos santos, dos salvos. Esses que já estão com Cristo não estão separados da igreja, estão unidos à igreja. Existe até um conceito na teologia da igreja triunfante, da igreja militante. Mas o fato, sem entrar nesse pormenor, é que a morte é incapaz de romper o corpo de Cristo. E quando eu falo que eu estou ligado à igreja de Cristo, eu estou falando de algo que transpõe a própria temporalidade. Eu faço parte da igreja que existe desde o início de todos os tempos. E eu faço parte da igreja que existirá mesmo após a minha morte. E eu faço parte dessa igreja que transpõe as barreiras da temporalidade. E é por isso que o meu coração deve nutrir um amor profundo pela igreja. João começa nos dizendo
que nós precisamos nos amar, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, olharmos um para o outro com esse profundo sentimento de afeto. Por qual razão? No versículo 9 ele fala: nisto se manifestou o amor de Deus em quem? Em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Se estamos pensando numa perspectiva eclesiológica, ou seja, a igreja de Jesus, nós formamos a igreja vivendo por meio de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, por isso nós vivemos em Cristo. E compomos uma igreja que está fundamentada e alicerçada em Cristo. E isso é maravilhoso porque Paulo, concordando com João, lá em Romanos no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Então, a comprovação do amor de Deus pela sua igreja consiste no fato de Deus ter dado seu próprio Filho pela igreja. Essa dinâmica é tão profunda que o apóstolo Paulo, quando vai pensar o casamento, existe coisa mais abençoada do que o casamento? Não. Existe coisa mais difícil do que o casamento? Também não. Muito vale o que muito custa, né? Aí Paulo, pensando o casamento, ele vai dizer o seguinte: olha, companheiro, você tem que amar sua esposa do jeito que Cristo amou quem? A igreja. De uma perspectiva sacrificial. Jesus se doa por sua igreja. Jesus se entrega por sua igreja. Jesus Cristo ama a sua igreja. É por isso que é no mínimo um contrassenso quando nós vemos pessoas se identificarem como cristãs e militarem contra a igreja. É por isso que é no mínimo uma incoerência quando você ver alguém que se identifica como um cristão, afirma ser um cristão, afirma crer em Jesus Cristo, mas trabalha contra a igreja de Jesus Cristo. É o que a antropologia contemporânea qualifica como os desigrejados, né? O que é o desigrejado? É aquele indivíduo que ele diz que é cristão, ele crê em Deus, ele crê em Jesus, ele foi batizado, ele lê a Bíblia, ele canta hinos, mas ele não quer a igreja. E aí ele tem uma lista de razões para não querer a igreja. E geralmente a sua lista começa com as suas decepções, com as suas frustrações, com as suas expectativas não atendidas, né? E aí essa lista imensa é a justificativa que ele tem para não fazer parte da igreja. Mas ele acredita que não fazendo parte da igreja, ele ainda assim faz parte do reino de Deus. Isso é possível? Não é. Não é possível. Tem como você ir para uma festa de casamento e você só amar o noivo e odiar a noiva? É possível? O noivo vai ficar feliz em saber que você odeia a noiva dele? Como é que você acha que Cristo enxerga um coração que diz que o ama, mas odeia a sua noiva? Como é que Cristo enxerga alguém que diz: eu amo o Senhor Jesus, eu canto para o Senhor Jesus, eu adoro o Senhor Jesus, olha Jesus, mas eu não quero saber da sua igreja? Por quê? Porque a igreja tem problemas, a igreja tem escândalos, a igreja tem corrupção, a igreja tem pecado. E ainda tem gente que é mais minucioso ainda na lista. Por que você não quer saber da igreja? Porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Porque ele passou por mim e não me deu boa noite. Porque eu estou na igreja há mais de mês e o pastor não me dá a oportunidade para cantar. Eu tenho um CD gravado e ele não me chama para cantar. Porque eu quero pregar, eu li um livro de teologia, eu já sou um teólogo, PhD, pós-doutor, e o pastor não me dá chance para falar. Porque eu tenho vontade de fazer, mas o pastor não me dá, então eu vou deixar a igreja. Eu me frustrei com a igreja, me decepcionei com a igreja. Será que isso justifica você sair da igreja? Se essa micro infelicidade, né, não justifica você sair da igreja, vamos pensar nos grandes problemas que cercam a igreja. Será que um caso de profunda corrupção justifica você abandonar a igreja?
um escândalo moral gigantesco, justifica você abandonar a igreja? Não. Por quais razões? Quem é que ama a igreja? Cristo. Quem é que me amou primeiro? Cristo. Quem é que me inseriu no seu corpo? Cristo. Eu simplesmente não posso viver o meu cristianismo sem Cristo. Então eu não posso ser igreja sem a igreja. Mas aí você já deve ter escutado, e eu escuto com bastante constância, alguém dizer assim: a igreja sou eu. Já ouviu essa conversa? Não, a igreja não é você. Você faz parte da igreja. Você não é a igreja sozinho. Um tijolo sozinho é uma parede? Não. Um caco de vidro é uma janela? Uma linha é uma roupa? Um cristão não é a igreja, ele faz parte da igreja de Jesus Cristo. Ele compõe a igreja de Cristo. Ele está inserido no corpo vivo que é Cristo. Então ele vai amar a igreja de Cristo. Ou você acha que os problemas que o cristianismo enfrenta nos nossos dias, eles são novidade da nossa época? Possa ser que uma coisa ou outra tenha aparecido. Mas você acha que os apóstolos não enfrentaram celeumas no meio da igreja no seu tempo? Enfrentaram. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo ele vai ter um desentendimento com quem? Quem lembra? Ninguém lembra? Misericórdia. Paulo se desentende com Pedro. Leia a carta aos Gálatas, né? Chega uma turma lá de Jerusalém, e essa turma, né, não quer saber muito dessa conversa de gentios no meio da igreja, fica um pouco incomodada. Alguém usa o argumento de Pedro, aí Paulo vai dizer: por que é que você, sendo um judeu, você quer que eles vivam como judeus? Você é judeu, eles não são. E aí Paulo vai discordar de Pedro, por conta da presença de gentios na igreja, e vai censurar o comportamento de Pedro, que queria agir com hipocrisia, com medo de sofrer alguma sanção. Você entende que entre os apóstolos havia... Lembra da confusão que teve entre Paulo e Barnabé? Por conta de uma terceira pessoa, né? Por causa de quem? De Marcos. Aí lá na frente, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, Paulo vai se arrepender do que fez, e vai dizer: olha, traz Marcos, traz ele, porque ele é precioso para mim. Você percebe? Entre os apóstolos havia confusão, e a gente não quer enfrentar confusão hoje em dia. Se entre os apóstolos tem a confusão, imagina hoje. Entende? Ao curso da história, sempre, se você ler a historiografia da igreja, você vai encontrar um monte de situações complicadas que a igreja enfrentou. Lutas, problemas, confusões, brigas, divisões. E a igreja de Cristo sobreviveu a tudo isso. Porque para além desses conflitos, sejam éticos, doutrinários, ideológicos, a igreja estava fundamentada em um forte sentimento, que é o amor. E não é só um sentimento. A Bíblia diz que o amor é o dom, o quê? Maior. Entende? Então esses cristãos, eles estão movidos por esse amor. E aí, João, concordando, né, plenamente com os exemplos da história, ele deixa muito claro que nós devemos nos amar. E nós devemos cuidar uns dos outros, pois Deus demonstra o seu amor para conosco, enviando-nos o seu amado Filho. A nossa confissão de fé, lá no capítulo de número 28, no parágrafo 4, falando sobre igreja, ela diz o seguinte: essa santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há possibilidade ordinária de quê? Salvação. Existe salvação fora da igreja congregacional? Claro que tem. Mas existe salvação fora da igreja de Jesus Cristo? Não. Não existe. Então você não vai ser salvo simplesmente por crer na existência de um Deus. Você não vai ser salvo simplesmente por confessar algum tipo de religião, seja ela qual for. Você precisa ser salvo por Jesus Cristo e está integrado à Assembleia dos Santos, à igreja gloriosa de Jesus Cristo. Então ele diz: cremos então, a confissão diz, cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou a qualidade, deve viver afastado dela,
Dela quem? Da igreja. E contentar-se com sua própria pessoa. Nós não bastamos a nós mesmos. Mas cada um deve se juntar e se reunir a ela, mantendo a unidade da igreja, submetendo-se às suas instruções e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos como membros do corpo dele. Você entende? Nós, enquanto cristãos, inseridos na gloriosa igreja do Senhor, nós amamos a igreja do Senhor. E nós estamos como parte integrante dessa igreja e por ela nós temos que dar a nossa vida. Se é fato que isso é verídico, então as grandes demonstrações históricas de amor à igreja, elas são dignas de consideração. Porque não se trata apenas de factoides, de histórias inventadas, mas se trata de fatos comprovatórios de que aquilo que Deus nos disse na sua palavra está sendo vivido pela sua igreja. Logo, meus irmãos, eu preciso ter essa percepção de que devo estar inserido na igreja, devo amar a igreja, devo cooperar com a igreja, devo cuidar da igreja. E como é que eu cuido da igreja de Jesus? Como é que eu contribuo com a igreja de Jesus? Lá em Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, como é que eu coopero com a igreja de Cristo? Não é só economicamente, mas eu coopero com a igreja de Cristo amando a igreja de Cristo. E quando eu falo de amar a igreja, eu não estou falando de você amar o prédio. Você pode ter afeto pelo espaço. Eu não estou falando de você amar a placa que está lá na frente. Você pode ter afeto pela placa. Eu estou falando de você amar o elemento orgânico que compõe a igreja. E qual é o elemento orgânico que compõe a igreja e pelo qual Jesus deu a vida e inseriu no seu corpo? São quem? São as pessoas. Então nós temos que amar os nossos irmãos. E é aqui que reside um grande desafio, principalmente no contexto atual que nós vivemos. Nossa sociedade é uma sociedade extremamente egoísta, né? Individualista, materialista. E nós estamos completamente distanciados uns dos outros. Conseguimos falar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo em forma virtual com um aparelho desse. Mas muitas vezes não batemos um papo que está do nosso lado. E isso nos distancia, isso nos separa. E o desafio do evangelho é que nós amemos a igreja. Mas como é que eu amo a igreja? É amando você. Como é que você ama a igreja? É me amando. Eu tenho que amar você do jeito que você é. Eu não tenho que querer que você mude para me satisfazer. E você tem que me amar do jeito que eu sou. Lembra do Baby, da família Dinossauro? Você tem que me amar, né? Dá até para fazer, igual aquela galera que olha para o irmão que está do seu lado, diga: você tem que me amar. Mas não é para olhar não, criatura, eu estou brincando, né? Você tem que me amar do jeito que eu sou. Sim, nós temos que amar a igreja. Mas você concorda comigo que é difícil amar a igreja? Por que é difícil de amar a igreja? Porque a igreja congrega e reúne pessoas que são distintas, diferentes. Aqui nós temos diversas classes culturais. Aqui nós temos diversas faixas etárias. Aqui nós temos distintas etnias. Aqui nós temos inúmeras diversidades. E juntar tudo isso em uma perfeita harmonia não é uma tarefa muito fácil. Mas é possível? Óbvio que é. Quando você olha para o colegiado dos apóstolos, você vai ver que Jesus Cristo reúne 12 homens e eles são completamente diferentes entre si. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você vê o primeiro milagre depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, você vai ver que 2 apóstolos, eles vão pregar na porta do templo Formosa. Quem eram? Pedro e João. Tem a criatura mais diferente do que Pedro e João? Quem é Pedro? Pedro é aquela criatura destemperada, descontrolada. Pedro é tudo ou nada, né? Pedro é aquela criatura ou mata ou morre. É um colérico miserável que arrumava briga com todo mundo.
Assim era Pedro. E João, o autor dessa maravilhosa carta aqui? João é uma criatura amorosa, né? Tranquila. João chama as pessoas de irmãozinho, né? Amado, filhinho. Pedro não, Pedro já é uma criatura meia grossa, estúpida, né? Completamente diferentes. Mas aí são exatamente esses dois homens diferentes, cheios do Espírito Santo, que vão fazer o quê? Pregar a palavra em Jerusalém e realizar o primeiro milagre. Eu quero crer que ali a Escritura nos mostra que por mais que sejamos diferentes, dirigidos sob o mesmo Espírito, nós vivemos por amor a uma causa comum. Logo, não é o que eu quero e o que você quer, é o que Deus deseja de nossas vidas. Então, por mais que a gente seja diferente, e nós somos, por mais que a gente tenha uma opinião diferente sobre muita coisa nessa vida, talvez o seu time de futebol não seja o meu, talvez a sua comida favorita não seja a minha, talvez o seu tempero não seja o meu, talvez a sua opção de lazer seja completamente diferente da minha, entende? E como é que a gente vive no mundo? Eu vivo igual a Ariano Suassuna. Ele dizia, olha, no mundo existem duas classes de pessoas: as que estão completamente erradas e as que concordam comigo. Entende? Então tá bom. Tá certo assim? Claro que não. Nós somos diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Nós temos ideias diferentes. Mas nós fomos salvos pelo mesmo Cristo. E nós fomos inseridos na mesma igreja. E nós fazemos parte do mesmo reino. E nós estamos debaixo da mesma autoridade espiritual. E nós estamos aqui para viver o mesmo propósito. Mesmo tendo opiniões diferentes, mesmo compreendendo as coisas de forma distinta, mas amamos a igreja. Quando nós voltamos lá na história, os 3 primeiros séculos do cristianismo, ele é marcado por muitas agitações e distinções. Haviam inúmeras congregações completamente diferentes umas das outras. E aí o primeiro concílio ecumênico da igreja vai ser o concílio, aliás, depois de Jerusalém, né, que tem a primeira assembleia em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, a igreja se reúne para discutir sobre a pessoa de Cristo. E aí quando eu falo ecumênico, a palavra ecumênico até o terceiro concílio da igreja é bem diferente de hoje, né? Hoje quando eu falo de ecumenismo, você entende que eu estou falando de juntar tudo que é religião. Mas naquela época é diferente. A palavra ecumênia é ter tudo em comum. Os 3 primeiros concílios da igreja são ecumênicos. Por quê? Porque as diversas igrejas que existiam se reuniram para discutir e debater as doutrinas mais fundamentais do cristianismo, e especialmente em torno da pessoa de Cristo. E o que moveu todas aquelas igrejas representadas pelos seus líderes? O amor à igreja de Cristo, a paixão pela igreja de Cristo. Nós, meus irmãos, precisamos redescobrir a paixão pela igreja. Eu não duvido que as pessoas amem a Deus, mas não basta só amar a Deus e rejeitar a sua casa, e rejeitar o seu povo, e rejeitar os seus filhos aonde ele habita. É um contrassenso. Então nós precisamos redescobrir o amor pela igreja. Eu não estou falando do amor pela denominação, o amor pela instituição. Amemos tudo isso, mas eu estou falando de amar a igreja de Jesus, a ponto de sentir no coração a dor quando ver uma igreja sofrer, mesmo que não seja a sua igreja. Mas às vezes o povo de Deus é meio desunido, né? Graças a Deus a gente não é, os congregacionais não são não, mas tem gente que é desunida por aí, né? Às vezes quando a gente vê outra igreja levar um tombo, acontecer alguma coisa, aí vem um diabo só para o nosso ouvido, tá vendo? Tá vendo? Bem feito, bem feito. Bem feito não. Bem feito não. Quando uma igreja avança, o reino de Deus avança. Quando uma igreja sofre, seja pelo motivo que for, o reino de Deus sofre. E o meu coração deve sentir o peso dessas coisas. E a gente precisa ter esse fervor em nosso peito que se perdeu. Vamos falar um pouco do nosso patrono, Robert Reid Calley. Antes de Calley vir parar aqui no Brasil, ele vai fazer um trabalho na Ilha da Madeira. E aí ele vai levar o evangelho à Ilha da Madeira, vai criar um sistema de escolas de ensino, vai estabelecer uma igreja muito forte na Ilha da Madeira,
E aí ele resolve tirar férias e vai voltar para a Escócia junto com sua primeira esposa. Quando ele está voltando para a Escócia, em um dos entrepostos, ele se depara com um pastor presbiteriano que estava, e ele o conhecia, que estava indo para a Ilha da Madeira. E aí ele pergunta: você vai até lá, mas eu não vou estar lá, você vai fazer o que por lá? Ele diz: não, eu vou assumir a igreja evangélica que foi plantada na Ilha da Madeira. Só que quem foi que plantou a igreja evangélica na Ilha da Madeira? Foi Calley. Mas quem é que vai assumir a igreja que Calley plantou? Um presbiteriano. Essa turma é danada. Aí eles vão assumir a igreja congregacional, que não era bem congregacional, a igreja evangélica da Ilha da Madeira. Só que Calley plantou aquela igreja com seus recursos próprios. Ele não plantou aquela igreja para ser uma igreja presbiteriana. Só que Calley tinha tudo para ficar zangado, não tinha? Se fosse eu ia rodar a giraia. Não, quem plantou a igreja foi eu, que ela vai virar presbiteriana. Não, vai de jeito nenhum. Ninguém vai batizar criança aqui não. Só que não é isso que acontece. Calley escuta aquilo, tudo bem, né? Depois vai vir a perseguição, ele vai ter que fugir. E a igreja continua. Mas agora continua sob um governo de outra denominação. Só que para Calley não há prejuízo. Por que não há prejuízo? Porque o reino de Deus está avançando. Entende? Quando ele vem para o Brasil e implanta o congregacionalismo no Rio de Janeiro, estabelece a primeira igreja, um pouco depois, mais precisamente 5 anos depois, chega o missionário Ashbel Green Simon para implantar o presbiterianismo. Simon não tinha um local para implantar a igreja e ele passa a usar o prédio da igreja fluminense para fazer os seus cultos. E para Calley estava tudo bem. Existem igrejas na Europa que elas enfraqueceram tanto devido à apostasia, o liberalismo que existe naquele lugar do mundo, que no mesmo templo mais de uma igreja funciona. E está tudo certo. Entende? Porque nós temos que amar a igreja de Jesus Cristo. É óbvio que nós temos que cultivar nossas tradições e nossos elementos identitários. Eu não estou dizendo isso. Temos que cultivar isso. Mas isso não é mais importante do que a igreja de Jesus Cristo. Do que o amor que eu tenho que ter pelo reino de Deus. Então nós temos que nos amar. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que acreditar na beleza do Evangelho. E nós temos que amar a igreja. E amar a igreja com todas as forças do nosso coração. Sabendo que a igreja é o quê? Imperfeita. Não, nós não fazemos parte de uma igreja perfeita. Nós fazemos parte de uma igreja imperfeita. Mas foi por essa igreja imperfeita que milhares e milhares de homens e mulheres deram a sua própria vida. Foi por essa igreja imperfeita que Jesus Cristo morreu. Foi para cooperar com essa igreja imperfeita que cristãos perderam a sua própria vida, levando a mensagem do Evangelho. Ambrósio, ele dizia o seguinte: a igreja é um navio que navega bem nesse mundo, ao sopro do Espírito Santo. As suas velas é a cruz do Senhor. John MacArthur, pensando sobre a igreja, ele vai dizer: a igreja não é perfeita. Nunca foi. Ela nunca foi perfeita. Certo? Aí ele diz: algumas pessoas usam esse fato da igreja ser imperfeita como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muita gente hipócrita na igreja. Aí John MacArthur diz: nesse caso eu penso, venha, nós temos lugar para mais um hipócrita. Venha fazer parte do redil dos hipócritas. Eu não vou para a igreja, porque a igreja tem gente falsa, tem gente desonesta, tem gente de toda qualidade. Então eu não vou fazer parte da igreja por causa dessas coisas. Mas ela é exatamente assim por nossa culpa. Ela é exatamente assim por causa de gente feito você. Entende? Mas ainda que ela seja assim, nós a amamos. E por que nós a amamos? Porque Agostinho dizia: a medida do amor é amar sem medida. Então eu amo a igreja não pelo que ela tem de deficiência. Eu amo a igreja pelo que ela é no projeto de Deus. Então aqui nós vivemos a dinâmica da nossa vida cristã. Aqui nós vivemos a maravilha de nossa fé. Aqui nós temos a oportunidade de desenvolver nossos talentos. Aqui nós temos a oportunidade de exercer a nossa espiritualidade, de aprender um com o outro, de ensinar um ao outro, de avançar um com o outro.
amando a igreja como os nossos pais fizeram. Só que nós estamos enfrentando uma época de profunda apostasia e de profundo descrédito do Evangelho. E essas estatísticas de desigrejados, isso é um nome bonito que inventaram, porque o nome antigo, raiz, é desviado, né? É o desviado, mas tudo bem, desigrejado. Aí o povo se desigreja. Uma incredulidade absurda. Outras coisas têm ocupado a nossa prioridade. Outras coisas tornaram-se o alvo de nossa atenção. E a igreja assumiu um papel secundário nas nossas vidas. E é aí onde mora o problema. Porque nós a reduzimos a uma insignificância a qual ela não deveria ser reduzida. Nós devemos amar a igreja. Nós devíamos olhar para a igreja com muito mais paixão. Porque Cristo ama a sua igreja. E eu devo amá-la também. Cooperar com ela, abençoá-la, estimulá-la, cuidar dos meus irmãos, me envolver com a dinâmica da igreja. E olhar à luz da história, os exemplos de indivíduos que deram a sua própria vida por amor à igreja de Jesus Cristo. Caminhando já para o fim, quando você estuda a biografia de Sarah e Robert Calley, lá no Brasil de 1855, como é que era o Rio de Janeiro 1855? O Rio de Janeiro hoje é um lugar quente? É, pastor? É quente, né? É quente. Mas pelo menos você entra no shopping e tem ar-condicionado, né? O termômetro aqui está fazendo 31 graus agora, mas a gente está aqui no ar-condicionado, não está gostoso? Mas você imagine o Rio de Janeiro em 1855. Era quente e não tinha ar-condicionado, né? Você toma quantos banhos por dia? Espera-se que você tome pelo menos um banho por dia, né? Queira Deus e nós também, né? Vamos ver que você toma aí 3 banhos por dia. No Brasil oitocentista, a média de banhos que um indivíduo tomava era de 1 vez por semana, né? Então você imagina a corte, né? O imperador, a imperatriz, você pensa que aquela coisa, né? Era uma desgraça. O Rio de Janeiro de 1855 não tinha saneamento básico. As pessoas jogavam os dejetos pela janela. Não tinha calçamento, era rua de barro. Tinha mais escravos do que pessoas livres no Brasil de 1855. Aí Sarah Calley desembarca do navio junto com seu amado esposo. Vieram para fazer uma grande missão que Deus os chamou. Só que Sarah era de uma família aristocrática, escocesa, criada numa família de bons costumes, nobre, rica, num país que, comparado ao Brasil de 1855, era muito mais desenvolvido. Aí ela chega, vê os seus sapatos caríssimos, tendo que pisar em ruas de lama. Ela tem de suportar o odor que exalava dessa cidade, as construções precárias, o ambiente extremamente inóspito. E para ela, que era uma mulher acostumada com um padrão de vida muito excelente, aquilo era um verdadeiro inferno. Aí diz a biografia que ela senta, começa a entrar numa crise, começa a se desesperançar e deseja abandonar tudo e ir embora. Porque ela não quer viver aqui, ela não quer morar aqui, nessas condições. Mas aí, conversando com Calley, ele vai mostrá-la que tudo o que eles irão fazer, eles não farão buscando o benefício próprio, mas eles farão por amor à igreja de Jesus Cristo. Aí Calley, com pena da bichinha, aluga uma casa em Petrópolis, que era mais bacana, né? E vai, se você não conhece Petrópolis, eu vou para você, pague minha passagem, eu tiro foto para você. Vai eu, o pastor André, o pastor Moisés, o pastor Heriberto também vai, né? E ela vai ver em Petrópolis, que era um lugar mais bacana. Mas a missão tinha que ser feita. Onde é que eu quero chegar? Se você visitar a história, você vai encontrar um monte de exemplos em diversas fases da história, de pessoas que se doaram e renunciaram a si mesmas pela igreja. A igreja já era imperfeita em 1855. Ela era imperfeita na Idade Média. Ela era imperfeita nos dias dos apóstolos. Ela continua imperfeita hoje. Ela será imperfeita amanhã. Mas se nós amamos a Cristo, nós estaremos dispostos a gastar a nossa vida em prol do avanço da sua igreja. Da igreja de Jesus Cristo. Essa igreja maravilhosa, que Ele ama. Ela não é perfeita, mas ela é preciosa aos olhos do Senhor. Então nós vamos amá-la.
nós vamos cultivá-la, e nós vamos acreditar nela, e nós vamos lutar por ela. E para concluir a minha participação, eu quero só indicar para você esse livro aqui, O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã, do Cairns. É um clássico, publicado pela editora Vida Nova, né? Já deve ter uma capa mais novinha, essa aqui é de 2000, né? É uma edição revisada e ampliada, e aqui você vai encontrar os principais fatos envolvendo as diversas fases da igreja ao longo da história e inúmeros relatos de indivíduos que perderam a própria vida por amor ao Evangelho e a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.